Olá, meu aluno! E aí, como estão seus estudos? Espero que você esteja indo muito bem na nossa primeira aula do curso CPF, Curso de Português Fundamental. Nesse momento, trabalhamos fonologia, daqui a pouquinho falaremos sobre morfologia, e há um outro CPF, um curso de português fundamental dedicado na íntegra para o capítulo sintaxe. É muito importante que você domine bem essa base de fonologia e de morfologia para não sentir dificuldades lá naquele mundo das relações, o mundo sintático. Mas, no último momento, nós conversamos sobre encontros, né? Vimos os encontros vocálicos, os encontros consonantais, verificamos um perigo que há entre os encontros consonantais e o dígrafo, descobrimos, ratificamos, confirmamos que os encontros consonantais sustentam as autonomias sonoras das letras que participam desse encontro, diferente de dígrafo. Dígrafo ocorre se o encontro entre letras, mas uma só prevalecerá. Haverá dois desenhos, mas com um som. Agora nós falaremos sobre sílaba. Já conceituamos? Já conceituamos sílaba. Mas vamos agora à separação silábica. Trata da adequação, da adequada separação das sílabas de uma palavra. Sílaba o que é mesmo, professora? Sílaba, um fonema ou um grupo de fonemas emitidos em um impulso respiratório. Um fonema, obrigatoriamente, tem de ser vogal. Ou um grupo de fonemas que obrigatoriamente tem de apresentar uma vogal lá como base. E esse grupo de fonemas ou fonema, nós primeiro nos guiamos pela respiração, mas nem sempre isso é confiável. Lembre-se, toda sílaba tende a apresentar vogal. Isso sim é técnico. Separam-se. Vamos conversar agora sobre o que tem de ser separado. Os hiatos. Alguma dúvida? Hiato é o encontro de duas forças, e duas forças não habitam o mesmo território. É briga na certa. Por isso, cada um para um lado. Todos os hiatos, sim, separados. Variado, carna, uba, paraíso, ruína, curioso, alcoóis. Estou marcando para forçar essa pronúncia. Muito bem, dígrafos, todos separados? Todos não, olha lá, os dígrafos idênticos e outros especiais. Carreira, cassação, nascer. Não vou pronunciar esse S porque não posso pronunciar. Desça, excesso, excicar, ok? Separam-se ainda os encontros consonantais que não iniciam imediatamente as palavras. Quais são eles? Olha lá, P, C cedilha, B, D, C, C cedilha, T, N, B, M, B, S, T, B, T, S, P, C, T, P, T, S, P, S, C, S, F, M, N, B, R. Ok? Vamos nós? Opção, abdicar, accipital, ficção, étnico, submeter, abstrato, obtenção, transporte, intacto, aptidão, inspirar, conspurcar, obscuro, atmosfera, amnésia, abrupto. E aí, meu aluno? Ok? Então, nós estamos ainda no comando separar. Observação. Quando a palavra for seguida de um conjunto de consoantes, lá vem dica importante. Separar-se-á a última da penúltima.
ponto final. Como professora, às vezes dá uma insegurança, né? Cláudio, o que fazer com palavras que apresentam uma consoante intervocálicas, duas consoantes intervocálicas, três consoantes intervocálicas, quatro consoantes intervocálicas. O que significa intervocálicas? Presas por vogais, uma vogal de um lado, vogal do outro, essas consoantes aqui no meio. O que fazer? Separe a última da penúltima. Legal? Tungstênio, você percebeu que isoladas pela vogal U e pela vogal E estão as consoantes N, G, S e T? Existem 4 consoantes intervocálicas. O que você fará? Pegará a última e separará da penúltima. Isso quer dizer que a primeira vogal é gulosa. Ela ficará sempre com a maioria das consoantes, entregando só uma consoante para a outra vogal. Então, a separação é tungstênio. Feldespato não é diferente. Outro vocábulo com 4 consoantes intervocálicas. Lembre-se, a primeira vogal é gulosa, ela ficará com a maioria. Se existem 4 consoantes, ela ficará com 3, deixando só a última consoante com a vogal seguinte. Nada de pronunciar essa palavra separadamente dessa forma, separação silábica dessa forma. Fel, des, pa, to. Guiar-se pela respiração agora é perigo mortal, porque você acabou de falar fel, des. Esse DS, como constituir sílaba se não há vogal? Nunca. Por esse motivo, deixe essas consoantes coladinhas lá na primeira sílaba, porque lá existe a base, a vogal E. Feldespato. Legal? Soltíssimo, perspicaz, quartzo. Então, nunca mais errará esse tipo de separação, onde existem várias consoantes presas por vogais. A última consoante dos prefixos bis, dis, sub, cis, trans, super, ex, ex, inter e etc., quando seguida a consoante de vogal, junta-se a ela. Há um truquezinho. Esses prefixos, quando seguidos de vogal, essa última consoante cola na vogal para constituir sílaba perfeita. Mas se esses prefixos forem seguidos por uma palavra iniciada por consoante, nada de quebra de prefixo, porque consoante com consoante não forma sílaba. Vamos à leitura? Bisavó, desinteria, subemprego, cisalpino, transatlântico, superespecial, enxágue, interestadual. Esses vocábulos, então, fique atento. Eles vão provocar o casamento. Observação. É preciso atenção quando uma palavra parece ter prefixo. Falsos prefixos, hein? Exemplo, suboficial. A palavra oficial existe. Logo, sub é prefixo. Assim, suboficial. Mas sublime, a palavra lime não existe. Logo, sub pertence ao radical. Não é prefixo. Assim, sublime. Ok? Preste atenção se a palavra existe sem esse falso prefixo. Você verá que, se ela existir, confirma-se o prefixo. Prefixo é um afixo criador de vocábulos. Agora, se a palavra sem esse falso prefixo não existe na língua portuguesa, falso mesmo, porque faz parte do radical. Não se separam. Agora mudamos. Agora falaremos de separações equivocadas. Não se separam de tongos e tritongos, certo? Aracnoide, causa, doido, afeito, pleura, baixa,
couro, gratuito, mentiu, aguentar, baiano, coiote, feioso, pleiade, Cuiabá, boiada, Uruguai, iguais, enxáguo. Observação com relação ao não se separam. Muitos dicionários divergem quanto à separação do encontro vocábulo io no meio da palavra, analisando ora como ditongo, ora como hiato. Ambas as formas são adequadas por falta de consenso. Então, fique atento. Fisioterapia ou fisioterapia. Meu aluno. Dígrafos não se separam? LH, NH, CH, QU e GU. Velho, banheira, marcha, queijo, guerra. Encontros consonantais perfeitos no início da palavra, normalmente. Gnomo, mnemônico, pneumático, psicólogo, problema, quinidário, são vocábulos que merecem a sua atenção. Muito bem, meu aluno, vamos falar agora de um assunto muito importante. Translineação. Você já ouviu? Já ouviu essa palavra? Pense com calma. Translineação. É mudança de linha. E a separação silábica, Cláudia? O que tem a ver separação silábica com mudança de linha? Tudo. Lembre da sua hora de produção de texto. Redação de concurso público. Você está escrevendo, motivado, tenso. De repente, dá-se conta que a linha acabou. Só que a palavra não acabou. Se a palavra for uma palavra simples do seu domínio, nenhum drama. Mas se for aquela palavra complicada, um exemplo, palavras compostas onde há hífen. E a linha acaba exatamente no hífen. Primeira pergunta, Cláudia, esse hífen só aparece na primeira linha ou devo duplicá-lo na segunda linha? Ou não usar hífen na primeira linha e deixar só na linha translineada? Perguntas como essa, vamos agora responder. Cuidado! A translineação silábica trata da separação das sílabas de uma linha para outra em um texto formal, como em uma redação oficial. Seguem as normas gramaticais estabelecidas para a divisão silábica em uma redação. Fique atento agora, hein? Primeiro cuidado, deve-se evitar que a sílaba constituída de vogal fique sozinha, ou no final ou no início de uma linha. Meu aluno, a linha está acabando, você começa a escrever o vocábulo amor, e só consegue colocar o A. E agora? O A ficou sozinho numa linha, né? Você levou para o outro ambiente, mor. Isso já vai chamar atenção e você sofrerá penalização. Então, evite a vogal sozinha. Úmido está valendo, mas úmido já não está. Segundo cuidado, deve-se evitar que a translineação provoque ocorrência de palavra ou palavras chulas ou inadequadas, as chamadas palavras calão, meu aluno. E, nesse momento, você tem de calcular o que falta de linha e ainda articular que palavra sofrerá se eu cortar esse vocábulo nesse momento. Apóstolo, apóstolo, está valendo, mas não devo produzir essa separação silábica após tolo. Tolo não é uma palavra apreciada, né? Mas pior é o vocábulo disputa se você não estiver atento. Você está lendo, né? Eu não vou precisar provocar ali o desagradável som daquele vocábulo calão.
Separou sem pensar, promove isso. Vamos nós. O novo acordo ortográfico recomenda, por clareza gráfica, quando o hífen de palavras compostas ou com prefixos coincidir com o fim de uma linha, repeti-lo no início da linha seguinte. É exatamente assim. Então, a defesa pleiteou, no pedido de habeas corpus, a expedição de salvo, hífen conduto. Visualizou? Para que o militar não fosse... Ok, meu aluno? Mas imaginemos que a palavra não fosse composta, não apresentasse hífen. E aí, Cláudia? O hífen de uma separação silábica deve aparecer na primeira linha ou na segunda? Caneta, por exemplo, cane, tracinho, na outra linha, tá. O hífen na primeira linha, ele serve para alertar o leitor que essa palavra foi quebrada. Então, usar na primeira linha. Ortoépia e prosódia. E aí, você sabe o que significa? Ortoépia e prosódia? Está relacionado ao nosso conteúdo, fonologia, e muito também com a separação silábica. Ortoépia, ortoepia, dupla prosódia para esse vocábulo, trata da pronúncia adequada das palavras, pronúncia adequada. Já a prosódia trata basicamente da ocorrência da acentuação tônica das palavras, ou seja, da posição adequada da sílaba tônica dos vocábulos. Os dois praticam a arte do bem falar. Nós que usamos a ortoépia, nós que usamos a prosódia, estamos de bem com a norma culta. Mais uma vez, ortoépia estuda a pronúncia adequada das palavras. Pronúncia não tem nada a ver com sílaba tônica. Por exemplo, o certo é falar oi, Cláudia, ou o certo é falar oi, Cláudia. Se você falar Cláudia, você não promove a ortoépia, porque a pronúncia não é essa, é Cláudia. Já prosódia é respeitar a posição oficial da sílaba tônica no vocábulo. Você fala gratuito ou gratuito? Se você fala gratuito, você promove a prosódia, usou a tônica no lugar oficial. Mas gratuito, você não usa a prosódia, você promove silabada, que é o deslocamento da sílaba tônica oficial. Ruim é prosódia, ruim é silabada. Mudou a posição da tônica, feriu a norma culta, silabada. Usou a tônica no lugar correto, promoveu prosódia, 10 para você. Quando alguém comete um desvio de prosódia, damos a isso o nome de silabada, deslocamento da sílaba tônica oficial. Este assunto está ligado à fonologia, à ortografia e à acentuação gráfica. Então, nós já entendemos a importância, né? Por isso, revisite-o sempre. Não é incomum ouvirmos as pessoas dizendo, atenção, hein? Mendigo, nada a ver. Mortandela, nada a ver. Advogado, horrível. Privilégio, pior ainda. Ou recorde, rúbrica, interim, gratuito, certo? Tudo errado. Até o mesmo conceituado apresentador de telejornais brasileiros diz recorde. Preste atenção. Meu aluno. A mídia televisiva invade a sua casa sem pedir licença e multiplica erros. Depois o professor de português tem de arrumar essa bagunça. Recorde, muito usual, mas ainda não oficial. Ok. No entanto, sabemos que mendigo, mortadela, advogado e privilégio são as adequadas pronúncias, o que acaba influenciando a ortografia, percebe? Sabemos também
que o adequado é recorde. Recorde, marcando para você entender. Olha lá a caixa alta. Rubrica, ínterim, gratuito, beleza? Então, está ou não está relacionada a ortografia, a acentuação, a matéria prosódia? O certo não é mendigo, é mendigo. Mortadela, ok? Treine, tem de visitar sempre esse capítulo. Algumas pronúncias e grafias duplas registradas em dicionários e no VOLPE. Isso quer dizer que se você usar uma forma ou usar a outra, você está certo. Porque o VOLPE, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, assim já consagrou. E os dicionários também falaram amém. Aí está valendo. O que não vale é você inventar. Não, meu aluno, não pode. O neologismo na poesia é muito bem-vindo, mas nesse mundo árido da gramática, muita calma nessa hora. Acróbata, acrobata. Aborígene, aborígene. Abóbada, abóboda. Assoviar ou assobiar. Aterrissar ou aterrizar. Infarto, infarte, enfarte ou infarto. Diabetes ou diabete. Percentagem ou porcentagem. Abrósia ou ambrosia. Hieróglifo ou hieróglifo. Oceânia, oceania. Xerox ou xerox. Zangão ou zangão. Autopsia ou autópsia. Biopsia ou biópsia. Ortoepia ou ortoépia. Projétil ou projetil. Réptil ou reptil. Soror ou soror. Humilha ou humilia. Duplex ou duplex. Muito bem, com timbre aberto, com timbre fechado. Vamos acordar o que é timbre aberto, o que é timbre fechado. Preste atenção na palavra fé, ok? Agora, preste atenção na palavra você, ok? Então, fé, timbre aberto, você, timbre fechado. Devemos ler essas palavras sempre com timbre aberto. Acerbo, badejo, coeso, coldre, dolo, grelha, inodoro, ileso, leso, molho, feixe conjunto, obeso, obsoleto. E aí, você vem exercendo o direito de falar obeso? Timbre fechado, acervo, alcova, algoz, algozes, pode ser timbre aberto também. Bodas, crosta, cerda, escaravelho. Meu aluno, curiosamente, preste atenção na pronúncia correta. Omeleta. A pronúncia omelete é polêmica. Torpe, ok? Muito bem, é chegada a hora mais importante da nossa aula. Hora de praticar. É agora que vamos avaliar se tudo que foi compartilhado, de fato, foi entendido. Mas claro que o tempo agora é seu. Observe tudo. Anotou? Fez seu esquema mental? Meu aluno, antes de começar essa bateria de exercícios, é muito importante que você esteja bem resolvido com a base teórica. Por esse motivo, vamos à pausa, faça as suas anotações e volte. Volte para gabaritar essa nossa primeira aula, ok? Até nosso próximo encontro.